Opa, boa noite. Incêndio criminoso destrói casa na zona rural de São Luís. Em depoimento aqui na delegacia, uma das vítimas teria dito que a família havia se recusado a colaborar com as atividades de uma determinada facção criminosa que atua na região do Tibiri. Imperatriz Polícia encontra caminhonete tomada de assalto no estado do Pará. A polícia já identificou 3 suspeitos, entre eles uma mulher. Criança de 4 anos é atropelada na BR-402 entre os municípios de Morros e Humberto de Campos. Moradores de Caxias reclamam da retirada de quebra-molas na BR-316. E ainda, TV Difusora transmite duelo entre Sampaio e ABC pelas semifinais da Copa do Nordeste 2018. Uma família da zona rural de São Luís teve a casa destruída por um incêndio criminoso na manhã dessa segunda-feira. O local do crime deve passar por uma perícia nos próximos dias. Veja na reportagem de Ciro Mineiro. O imóvel, alvo de incêndio, ficou completamente destruído. No local moravam 5 pessoas, um casal e mais os 3 filhos. Só que no momento da ação, ninguém estava em casa. Em depoimento aqui na delegacia, uma das vítimas teria dito que a família havia se recusado a colaborar com as atividades de uma determinada facção criminosa que atua na região do Tibiri. É bem provável que essa tenha sido a motivação do incêndio. Tem um suspeito aí que a gente tem convicção que ele esteja envolvido nesse crime. Ele é menor de idade, não vou citar o nome aqui, né, para não atrapalhar as investigações. E nós temos mais um suspeito que é maior de idade, que as suspeitas ainda precisam ser corroboradas, né, com outros elementos de informação, para a gente de repente pedir, eventualmente tá pedindo representando pela prisão desse indivíduo maior, né, que participou desse crime. Recentemente, várias casas foram incendiadas na Vila Progresso por membros de facções criminosas. Os moradores chegaram a ser expulsos. Em 2015, um fato semelhante aconteceu no bairro Coroadinho, quando mais de 50 famílias foram expulsas de casas por criminosos que traficam na região. Na época, a ação foi motivada pela guerra entre facções rivais, que brigavam pelo controle do tráfico de drogas. Há cerca de 2 anos, em torno de 60 famílias também foram expulsas da Vila Funil. Até o líder comunitário chegou a ser executado por criminosos que aterrorizam a região, que fica na zona rural, às margens da BR-135. Nós conseguimos fazer uma operação lá e fizemos a prisão de aproximadamente 25 criminosos que está ligado a uma facção criminosa que estava atuando dessa forma. Ameaçava as famílias, né? Exigindo, na verdade, que eles deixassem as casas, mas a situação deu uma melhorada boa lá. E na cidade de Imperatriz, a Polícia Militar encontrou um imóvel que era usado como ponto de desmanche de carros roubados. No local foram encontrados materiais como coletes à prova de balas e detonador de dinamite. 3 suspeitos já foram identificados. Após receber denúncia anônima, a polícia encontrou um local onde era realizado desmanche de veículos roubados, no bairro Cacauzinho. A denúncia foi feita pela empresa de rastreamento desta caminhonete, que foi tomada de assalto pela quadrilha no município de Marabá, no estado do Pará. De madrugada as equipes vieram para fazer o cerco, cercaram a casa e quando resolveram adentrar no recinto, já não tinha mais ninguém. Mas, para nossa surpresa, além da caminhonete que foi encontrada, uma caminhonete S10, com placa do Pará, né? A placa dela é do Pará, e já estava com placa de Imperatriz. Foi clonado esse veículo já para poder rodar pela cidade. Na casa foram encontradas várias peças de carros roubados. Havia ainda no local outros materiais como placas, utensílios utilizados na adulteração do sinal identificador dos automóveis, coletes à prova de balas e até detonador de dinamite. De acordo com a polícia, há indícios que a quadrilha também agia em assaltos a bancos, já que foram encontrados materiais utilizados para esse tipo de crime. A polícia já identificou 3 suspeitos, entre eles uma mulher. Na casa foram encontrados alguns endereços e por isso as buscas começaram ainda nesta madrugada, por bairros de Imperatriz e também no município de Davinópolis. Mas até agora, nenhum suspeito foi encontrado. Temos alguns nomes de suspeitos que são aqui da cidade. Um é oriundo da cidade de Davinópolis, nós já fomos por lá.
não localizamos eles, mas tem aqui algumas pessoas que são daqui de Imperatriz. Nós estamos nesse momento tentando capturar os elementos. E hoje na capital, amanhã foi de debate entre profissionais da saúde do estado e a sociedade. Em pauta, as políticas de enfrentamento do HIV/AIDS. Um dos principais desafios no combate à doença é o avanço entre a população juvenil. A reportagem é de Fábio Cabral. 17.773 casos de AIDS foram registrados no Maranhão desde que a doença passou a ser notificada. A maioria deles, 62,8%, foi registrada entre os homens, enquanto 37,2% entre as mulheres. A região de São Luís possui o maior número de notificações, com quase metade dos casos registrados em todo o estado, seguido pela região de Imperatriz. Para discutir avanços e desafios no enfrentamento à doença no estado, começou agora pela manhã o 3º Congresso de AIDS, evento promovido pelo governo do Maranhão e realizado em paralelo ao 1º Congresso de Hepatites Virais. Na oportunidade, Estado e município vão debater juntos com a sociedade civil as políticas desenvolvidas e voltadas para a área. Antes a gente tinha uma massificação na mídia para alertar a população em virtude do grande risco de infecção. Hoje não mais, então a população assume um papel de alto risco e é preciso que a gente entre com políticas públicas para que a gente trabalhe a prevenção e a população não seja infectada. Esse momento aqui é um momento ímpar. Nós estamos chamando a sociedade civil, as universidades, conselhos de classe para estar participando, para a gente poder montar estratégias para essas epidemias que existem, principalmente do HIV e da sífilis. Convidamos várias pessoas, tem renomes nacionais que estão aqui do Ministério da Saúde, de instituições não governamentais, para estar fortalecendo, porque a gente tem que fortalecer os municípios. Um dos principais desafios no combate à AIDS, e que será discutido nesse congresso, é o avanço da doença entre a população juvenil. Nos últimos anos, o número de jovens entre 15 e 21 anos com AIDS aumentou em todo o país. A epidemia da AIDS no mundo inteiro foi no final do século XX e, infelizmente, no Brasil a gente vê novamente um crescimento da doença, sobretudo nos estratos mais jovens. Então a gente tem que, juntamente com a população adstrita à doença, com os interessados, com quem trabalha, repensar nossas práticas, repensar nossa comunicação, sobretudo para os jovens no século XXI. O evento também vai abrir espaço para uma reunião do Movimento Nacional das Cidadãs Positivas, que reúne mulheres que têm ou convivem com pessoas com AIDS. A gente conseguiu a parceria com o Estado para a gente estar entrando nos movimentos, mais espaço, para a gente debater um pouquinho, evitar mais o preconceito que existe muito. A seguir, criança de 4 anos é atropelada na BR-402, entre os municípios de Morros e Humberto de Campos. E ainda, moradores de Caxias reclamam da retirada de quebra-molas na BR-316. Moradores do povoado Brejinho de Caxias reclamam da retirada de 2 quebra-molas que ficam no perímetro urbano na BR-316. Mas, apesar dessa reclamação, os caminhoneiros que passam no local concordam com a retirada de lombadas irregulares e mal sinalizadas. 2 lombadas foram retiradas da BR-316 no trecho que corta o povoado Brejinho, um dos maiores da zona rural de Caxias. A remoção dos quebra-molas foi feita no dia 14 de junho. Policiais rodoviários federais acompanharam o trabalho. A retirada dos quebra-molas não agradou os moradores do povoado Brejinho. Eles temem que, sem os equipamentos, os índices de acidentes de trânsito aumentem aqui na rodovia. A travessia de pessoas na rodovia é constante. O povoado conta com vários pontos de comércio e uma escola que atende centenas de crianças da comunidade. Mesmo com fiscalização eletrônica de velocidade e uma faixa de pedestre no trecho, é preciso redobrar a atenção ao atravessar a pista. Seu Lindomar é morador do povoado e comercializa castanhas e outros produtos à margem da rodovia. Segundo ele, a comunidade não foi consultada pelo DENIT sobre a retirada dos quebra-molas. Pegou e tirou. Procurou a ninguém aqui para tirar nada, não. Foi só chegando e tirando logo. Já este caminhoneiro pensa diferente. Motorista há 52 anos, seu Hélio acredita que quebra-molas considerados irregulares e mal sinalizados devem sim ser retirados.
E explica por que pensa assim. A gente não tem como se segurar com 5 metros, 10 metros, 5 metros a gente não se segura. A gente vai quebrar o caminhão, porque tudo que ele bate no quebra-mola vai quebrar, porque nós vem pesado. Um idoso de 60 anos morreu na noite dessa segunda-feira após ser atropelado na BR-316, próximo a Timon. De acordo com a PRF, a vítima atravessava a rodovia quando foi atingida por um veículo de passeio. Segundo moradores, o carro trafegava de faróis apagados e o motorista fugiu sem prestar socorro. Uma criança de 4 anos também foi atropelada por um veículo nesta segunda-feira. O acidente aconteceu na BR-402, entre os municípios de Humberto de Campos e Morros. Populares revoltados fizeram uma manifestação na rodovia cortando o asfalto. Eles pedem a colocação de uma lombada no local. A criança está internada em um hospital na capital. A Secretaria de Saúde de São Luís informou em nota que a criança está internada no Socorrão 1 com fratura no fêmur. Já o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes informou que o órgão está proibido de construir lombadas nas rodovias. O Serviço de Operações Rodoviárias irá avaliar a possibilidade de instalação de barreira eletrônica no referido local. Após um intenso período chuvoso, foi iniciado hoje o programa Asfalto na Rua, de obras de recapeamento na Estiva, zona rural de São Luís. O prefeito Edivaldo Holanda Júnior chegou ao bairro da Estiva, acompanhado de uma comitiva formada por vereadores e secretários. O pontapé inicial do programa Asfalto na Rua, na zona rural de São Luís, foi dado na Rua do Mangueirão. A Estiva é a porta de entrada a São Luís. É o primeiro bairro da capital vindo pela BR-135. Nós estamos aqui no bairro da Estiva, onde todo o bairro será asfaltado, com toda a comunidade participando deste ato do pontapé inicial do começo do asfalto por aqui. O trabalho será intensificado a partir de agora. Com o final do período chuvoso, São Luís está na transição, mas ainda chove na capital. Foi o que comprometeu o serviço de asfaltamento na cidade no primeiro semestre. A ordem é avançar. Essa é a linha diretiva do prefeito Edivaldo, da nossa equipe, e esse é o esforço para fazer com que a cidade fique cada vez melhor. O programa teve início ainda no ano passado. De lá para cá, cerca de 80 quilômetros de asfalto já foram colocados em ruas de São Luís. No período chuvoso houve uma grande danificação com a erosão nas vias. Essas ruas que receberam erosão, nós vamos trabalhar com terraplanagem, já estamos iniciando hoje. E assim nós vamos seguindo. Só aqui no bairro da Estiva, a expectativa da Prefeitura de São Luís é que sejam colocados 12 quilômetros de asfalto. O programa Asfalto na Rua beneficiará todos os bairros localizados na zona rural de São Luís. Moradores acompanharam o início dos serviços de pavimentação. Sabe que a zona rural é um bairro totalmente hoje que estava esquecido, tá certo? Pelo poder público. Começou hoje na capital a Semana do Mercado Financeiro. A ideia é discutir o atual cenário da gestão contemporânea e a importância da liderança. Os detalhes com o repórter Ciro Mineiro. A Semana de Mercado Financeiro, que está sendo promovida por uma faculdade particular aqui da capital, segue durante toda a semana. Durante esses dias, grandes personalidades brasileiras estão sendo recebidas para conversar com jovens. E eu estou aqui ao lado de uma delas, Bernardo Rezende, Bernardinho, que tem uma grande história na seleção brasileira de voleibol. Bernardinho, esse encontro nada mais é do que uma troca de experiências, né? A ideia é essa, compartilhar experiências, valores, ideias, para que a gente possa realmente, enfim, de alguma forma levar esses jovens à reflexão. Eu que tenho uma pequena, curta vivência no mercado financeiro, porque me formei em economia na PUC do Rio, tinha uma passagem rápida para o Banco de Investimentos, então é compartilhar toda essa história, as minhas opções, né, enfim, as vitórias, as derrotas, mas as lições que a vida me deu, me trouxe, né, com esses jovens que estarão presentes aqui hoje nesse grande evento. E a juventude, ela tem papel primordial, inclusive mudando a trajetória desse país, né? A responsabilidade vai ser deles. Logo, logo eles estarão prontos e aptos, e a universidade tem esse papel de forjar esses novos cidadãos que tomarão as rédeas do país, né, no próprio futuro. Ok, obrigado Bernardinho pelas informações. Ciro Mineiro para o Jornal da Difusora. E a seguir, TV Difusora transmite duelo entre Sampaio e ABC pelas semifinais da Copa do Nordeste 2018. Você vai ver também Polícia Militar, Detran e SMTT garantem tráfego seguro durante São João na capital.
Durante os meses de junho e julho, ações educativas estão sendo realizadas em locais de grande movimentação, como nos arraiais da capital maranhense. Para isso, agentes do Batalhão da Polícia Militar, DETRAN e SMTT estão nas ruas para garantir o tráfego seguro. Copa do Mundo, seleção brasileira em campo, torcedores animados. É aquela hora que muitos querem consumir bebidas alcoólicas. O problema é o exagero. A mesma cena se repete nos arraiais. Entre uma apresentação e outra, tem sempre alguém com um copo na mão. Álcool e direção não combinam, mas infelizmente tem muita gente que bebe e depois quer dirigir. O resultado de tudo isso pode ser trágico. É justamente para orientar e alertar sobre os perigos no trânsito que o projeto Direção Certa, mais que um papo de bar, acontece no estado. Uma conversa onde a gente vai tirar dúvidas, onde a gente vai chamar a responsabilidade individual de todos e falar para eles que o trânsito é feito por todos. E se é feito por todos, cada um tem que ser responsável pela sua parte. As ações educativas são realizadas em todos os locais de grande movimentação. É quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Então elas são intensificadas, sim, o objetivo é o mesmo, o trabalho é o mesmo, é de trabalhar mesmo a consciência de cada um e se a gente se unir, a gente vai ter um trânsito mais humano, não tenha dúvida disso, e o caminho é a educação, não tem outro. E hoje tem a primeira semifinal pela Copa do Nordeste 2018. Sampaio Corrêa e ABC se enfrentam daqui a pouco no estádio Castelão, com transmissão da TV Difusora para todo o estado, exceto São Luís. Vamos saber os detalhes ao vivo com Laércio Júnior. Boa noite, Laércio. Hoje é dia do coração tricolor ferver, hein? Hoje é dia, Cris. Estava todo mundo com ansiedade em relação à Copa do Mundo. A Copa do Mundo começou com os jogos em andamento, a seleção brasileira inclusive já estreou, mas o torcedor boliviano estava atento mesmo, era com a decisão da Copa do Nordeste, a inédita chegada do Sampaio Corrêa na fase semifinal da competição. Tem pela frente o grande ABC, time de maior torcida do Rio Grande do Norte, enfim, um time da Série B enfrentando uma equipe da Série C. Do outro lado, dois gigantes que estão na Série A do Campeonato Brasileiro, Ceará e Bahia, que começam a decidir uma vaga na final na próxima quinta-feira. E a expectativa do torcedor boliviano é a melhor possível. E tem um detalhe que chama a atenção em relação ao Brasil e ao Sampaio: as cores verde e amarelo. Elas estão nas duas bandeiras. Confira a expectativa para o jogão de daqui a pouco aqui em São Luís, com transmissão ao vivo pela TV Difusora para todo o estado, menos a capital. Em tempo de Mundial de Futebol, uma outra taça também é cobiçada no Nordeste do Brasil. É a Orelhuda, apelido do troféu que será entregue ao campeão da competição regional. 4 times ainda estão no páreo: Ceará, Bahia, ABC e Sampaio Corrêa. A disputa começa daqui a pouco aqui em São Luís, no estádio Castelão. Os torcedores do Sampaio Corrêa estão ansiosos. Afinal de contas, o tricolor maranhense pode chegar pela primeira vez à decisão da Copa do Nordeste. Aí eu creio que hoje vai ser uns 3-0. O Sampaio está bem preparado? Tá bem preparado, muito bom. Eu acho que hoje promete, é 3-0. Mas será que os torcedores que têm os times envolvidos nas semifinais do Nordestão vão conseguir dividir as atenções entre o Clube do Coração e a seleção brasileira? Pelo menos em São Luís, o clima de Copa até ajuda o Sampaio Corrêa. O verde e o amarelo do Brasil se mistura com as cores do clube maranhense. Eu sou boliviano de coração, muito bem. Eu acho que o Sampaio tem que ganhar. Tem que ganhar hoje, porque o Sampaio já foi muito embaixo, nós já pegamos muita ataca por aí. Hoje é dia de conseguir vencer. Hoje é dia de conseguir vencer. Eu só vim pra cá porque eu tô confiando no Sampaio. O Sampaio é meu time. Meu time eu confio no que hoje ele vai ganhar. Que Bolívia é Bolívia, Brasil é Brasil, né? E nós vamos ser campeão 2018. A Bolívia, com certeza, nós vamos para cima, que o time está excelente, está bom. Sampaio e ABC entram em campo já, às 9h45 da noite, para o primeiro jogo da semifinal. A partida de volta será no dia 28, em Natal.
A procura é muito boa por ingressos, repito, o jogo não vai ter transmissão em canal aberto, não adianta nem ficar esperando, não teremos transmissão em canal aberto. O local do torcedor boliviano é o Estádio do Castelão, porque na semana que vem o Frasqueirão vai estar lotado em Natal, na quinta-feira vai estar lotada a Arena Castelão para o duelo entre Ceará e Bahia na primeira semifinal lá do outro lado, na terça-feira a Fonte Nova também. Então o Castelão precisa dar esse pontapé inicial com casa cheia para uma grande festa da Bolívia querida. Lembrando que o gol marcado fora de casa, ele vale nessa fase semifinal. É importante que o Sampaio Corrêa não leve gol do ABC jogando aqui em São Luís do Maranhão, de preferência que conquiste uma boa vitória por 2-3-0, para de fato conseguir a classificação na semana que vem. É bom lembrar que na semifinal o Sampaio passou pelo Vitória da Bahia, empatou em 0-0 aqui e venceu por 3-0, aliás, venceu aqui por 3-0 e empatou 0-0 em Salvador. Se a história se repetir, o Sampaio decide pela primeira vez a Copa do Nordeste. Cris. Obrigada, Laércio. Boa transmissão para você e depois do JD você já pode correr lá para o Estádio Castelão. Essas e outras notícias você vai conferir no portal E610. Muito obrigada pela sua audiência. Fique a seguir com o SBT Brasil. Uma boa noite para você.